Bom, então nós vamos começar a atividade de hoje, certo? A gente fala sempre um pouquinho do NIP. O NIP é uma equipe interdisciplinar, né, que trabalha já tem um bom tempo dentro dessa perspectiva da constituição do sujeito, pelo viés da psicanálise, na integração da equipe, seguindo muito o modelo do Lídia Coriá e também do Lugar de Vida, que são parceiros antigos, né? Numa proposta também de atendimento das experiências que a gente teve nas instituições na França para atendimento a crianças com autismo. E a gente tem atualmente o site, né, que é www.nip.com.br, onde vocês podem acessar muito material, artigo, vídeos e conhecer um pouco mais do trabalho. E tem também o Instagram, que é o NIP Espaço Bebê Brincante, onde no ano de 2019, por exemplo, a gente postou muitas atividades, muitos posts, muitos textos escritos, muitos por mim e outros por colegas e parceiros, a respeito do primeiro ano de vida, né? Esse ano, em função da pandemia, a gente acabou fazendo muita atividade, né, juntos e grupos de trabalho, de pesquisa. Tem sido um ano muito intenso. A gente começou a propor esse ciclo de debates tem 2 meses. Nós vamos fazer o último na semana que vem, com Camila Saboia, e vamos dar início às atividades do segundo semestre. Vai ter um curso sobre parentalidade e sinais de sofrimento no bebê, comigo e Cacau Camarote, a partir de agosto. E nós vamos retomando, assim, os atendimentos, alguns presenciais, com alguns critérios. A maioria das pessoas ainda está online. E, nesse período, a gente tem pensado em como dar um suporte, né, às famílias nos atendimentos online e nas escolas também. Então, vamos passar já para Cris Keiko, que é Cristina Keiko, então, doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela USP, né? Especialista em tratamento e escolarização de crianças com transtorno do espectro do autismo, sócia membro do Lugar de Vida, Centro de Educação Terapêutica em São Paulo, docente titular do programa de pós-graduação em psicossomática na Universidade de Ibirapuera. Então, a gente passa direto para a Cris, a gente tem em torno de meia hora, 40 minutos para a sua fala, depois a gente vai ponderar alguns pontos, eu e alguém mais do NIP que possa fazer essa interlocução, e depois a gente vai passar para o público fazer perguntas. Então é uma atividade que dura 1h30, tá bom? Um prazer enorme estar aqui com você, Cris, e vamos aproveitar da sua fala. Então, pode começar. Bom dia a todos, bem bom dia mesmo, né? Começando aqui a sexta-feira. Obrigada pelo convite, Daniele. E acho que a gente tem se encontrado aí as instituições, né, os profissionais que se dedicam aí ao trabalho, né, com a infância, a primeira infância, a psicanálise e as instituições, né? E acho que não tem como a gente falar sobre criança, né, e desenvolvimento infantil sem, de alguma maneira, também se ocupar dos pais, né? Então, essa sempre foi uma das minhas preocupações, né, em termos de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, né? E acho que eu vou, então, tentar aqui, nesse momento, compartilhar um pouco com vocês uma situação mais contextual, né, que nós temos vivido no Lugar de Vida, em São Paulo. Para quem não conhece, é uma instituição, né, que trabalha há 30 anos com os transtornos do desenvolvimento, entre esses transtornos, a psicose e o autismo infantil, e uma instituição que trabalha também na interface tratamento e escolarização de crianças, tá? E trazer um pouco para vocês, então, compartilhar como que a gente tem aí pensado, né, e vivido esse momento, então, da quarentena, né, devido à pandemia, e como que ficaram, então, os tratamentos, né? Então, essa seria a minha contribuição aí para a discussão com vocês e trazer, então, um aspecto e algumas aprendizagens que nós tivemos nesses 4 meses aí de quarentena, tá? Uma das preocupações, né, que a gente tem se deparado é que, de fato, né, para além da questão dos transtornos globais, dos TEA, né, do autismo em si, da problemática do autismo em si,
muitas famílias têm vivenciado, nesse momento, né, de quarentena, dificuldades importantes ali no cotidiano com seus filhos, independente de serem crianças, né, com algum problema do desenvolvimento ou não, né? Então, não tem sido fácil, né, durante um período, vamos dizer assim, longo, né? Já estamos aqui praticamente entrando no quinto mês, né, de quarentena, e imaginar essas famílias com uma criança ou mais crianças, dependendo da realidade, né, de uma família, e especialmente pensando em crianças pequenas, né? Como que é conviver 24 horas por dia, né? Acho que muitos de nós também que temos filhos, né? Especialmente quem tem filhos pequenos, né? Ainda crianças em casa, devem também, né, de alguma maneira, passar por algumas dificuldades em relação a esse cotidiano, né, full time com crianças, né? E depois eu vou chegar, então, né, na nossa conversa, que são as crianças, então, ali dentro do espectro do autismo, tá? Se a gente já tem, né, percebido que essa convivência com as famílias de um modo geral, né, tem sido, de alguma maneira, não tão fácil, né? Então, acho que há alguns benefícios desse reencontro entre os pais e algumas crianças, né? Por outro lado, né, o tempo todo já tem sido também excessivo para muitas famílias, tanto para os pais quanto para as crianças, tá? Um outro agravante que nós temos percebido, né, de um modo geral, é a questão da vida escolar, né? Então, acho que como no lugar de vida, né, toda a nossa prática interdisciplinar trabalha de uma maneira muito próxima com o ambiente escolar, né, com os educadores, com as escolas, nós temos percebido fundamentalmente qual é a falta que o cotidiano escolar tem provocado nas crianças de um modo geral, tá? E vejam, não, a gente sabe, né, que tanto as escolas públicas quanto as escolas particulares, de alguma maneira, foram encontrando modos, né, de continuarem, até certo ponto, com as atividades escolares. Tá? Algumas delas com mais dificuldades, outras com menos, mas a maioria foi tentando encontrar algumas alternativas para prosseguir com as atividades escolares. No entanto, né, acho que uma das dificuldades que a gente tem percebido é que a falta da vida escolar não diz respeito só à questão, né, da transmissão de conteúdos escolares, né, ou do aspecto, vamos dizer assim, formal da escola, né, da aprendizagem escolar. Mas o que a escola, como uma instituição social, representa no cotidiano de todas as crianças, né? Então, o fato dessas crianças não estarem nesse cotidiano, não encontrarem com seus colegas, né, interagirem com seus colegas também, não terem a instituição escolar como um contraponto da instituição familiar, né, tem também, de alguma maneira, causado, né, tem um efeito e tem as suas consequências, tá? Então, vocês imaginem, se a gente está dizendo aqui de crianças de um modo geral, né, que convivem com seus colegas na escola, que convivem com seus professores, né, que apreendem os conteúdos escolares, que não têm grandes dificuldades nesse cotidiano, imagine então como estão as crianças, né, que têm de alguma maneira os transtornos globais ou que estão dentro do espectro do autismo, né? Se já no formato presencial, regular, né, essas crianças já, de alguma maneira, se deparavam com muitas dificuldades em relação às atividades, né, de inclusão, né, as práticas educacionais inclusivas, imaginem nesse momento, né? Então, se muitas crianças, vamos dizer assim, né, que têm um desenvolvimento padrão, né, já estão enfrentando algumas dificuldades para esse tipo de acompanhamento, imagine as crianças, né, que têm algumas outras questões aí em seu desenvolvimento. E, de outro lado, como que as escolas também estão se havendo, né, com essas questões. Então, realmente, não são muitas escolas que estão conseguindo, né, atender
a esses alunos, né, que eram considerados alunos, vamos dizer assim, de inclusão, né, que necessitariam de um certo suporte, não uma atenção maior para os seus processos de aprendizagem, tá? Então, se a gente está dizendo agora, né, vamos chegar um pouco mais perto dessas crianças com esse perfil, né, dentro dos TEA, né? O que nós, então, é isso que eu queria agora compartilhar com vocês, o que nós, do Lugar de Vida, né, uma instituição de tratamento e acompanhamento da escolarização, fomos constatando ao longo desses 4 meses, né, de trabalho com essas crianças. Se a gente já sabia, né, quem trabalha com essas crianças já conhece, né, um pouco esse modo de funcionamento dessas crianças. Boa parte das crianças com autismo, ela já tem ali estruturalmente uma dificuldade, né, um dos maiores aspectos de dificuldade da criança, né, com autismo, é o aspecto da interação social, né? Muitas crianças autistas têm a sua condição de aprendizagem, a sua condição cognitiva preservadas, né? Mas a grande maioria delas, um dos aspectos onde elas encontram mais, vamos dizer assim, barreiras, é na questão da interação social, né? Então, imagine pensar essas crianças que estruturalmente já têm ali, né, uma condição, né, de uma tendência a se isolarem, vamos dizer assim, né, ou a não suportarem ambientes coletivos. Imaginem como que elas estariam, né, quais seriam os efeitos desse momento, então, né, de afastamento social, tá? Então, o que a gente pode pensar a respeito dessa condição, né, de afastamento social para crianças que já têm ali estruturalmente uma condição, né, de afastamento de ambientes sociais e coletivos, tá? Então, como que a gente pensaria a respeito disso, né? Seria benéfico? Não seria? Então, acho que são vários efeitos que nós fomos constatando, né, ao longo desse acompanhamento e do tratamento dessas crianças, tá? Então, eu vou contar para vocês, né, como que nós fomos também conduzindo, né, os nossos tratamentos nesse momento de afastamento. Então, obviamente, houve um primeiro tempo, né, da gente tomar algumas decisões, né, em relação à nossa equipe, de como continuaríamos, como conduziríamos, né, os tratamentos. E fomos, né, de alguma maneira, chegando aí numa decisão de que se esse era um dos maiores dificultadores no trabalho com essas crianças, não daria, né, não seria viável que a gente esperasse ou mantivesse, né, essas crianças nessa condição de não tratamento, né? Então, como pensar a continuidade de um tratamento, e para muitas das crianças que nós atendemos, um tratamento intensivo, né? Crianças que teriam de 2 a 4 ou 5 intervenções simultâneas, digo assim, com dispositivos distintos de intervenção, né? Atendimento psicológico, atendimento fonoaudiológico, acompanhamento escolar, né? Apoio pedagógico, grupo terapêutico, né? Esse é o que eu vou contar um pouco para vocês também. Imaginar, então, ficar, né, 1 mês, 2, 3, e foram, né, prosseguindo os meses aí, e a gente preocupados com essa condição. Então, rapidamente, né, de alguma maneira, nós fomos aí nos organizando em termos da equipe para pensar, então, nesses formatos de trabalho, tá? Então, o que a gente foi, né, de alguma maneira, percebendo? Nós tivemos que, primeiramente, né, contar de um modo muito significativo, né, como nunca antes, talvez, né, com a colaboração, né, com a participação efetiva das famílias, né? Então, ainda que a gente já conte, vamos dizer assim, né, de um modo geral, com as famílias, no trabalho com as crianças, esse foi um momento em que as famílias tiveram que estar muito presentes, né, até em termos físicos mesmo, né, para operar o computador, né, para possibilitar uma ferramenta ali de trabalho para essa criança, para iniciar uma conexão, né? Então, esses pais, não só em termos, vamos dizer assim, simbólicos, né? Mas eles tiveram que presencialmente
estar muito disponíveis, né, para o trabalho, né? E nós sabemos que cada família tem uma realidade diferente, uma realidade cotidiana, né? Tem famílias que têm avós ali convivendo, tem famílias com uma criança, tem famílias com 5, 6, né? Tem famílias que vivem numa situação, vamos dizer assim, financeira mais privilegiada, outras não tanto. Então, nós também tivemos que, de alguma maneira, né, levar em consideração essa realidade social também, além da realidade do tratamento e da condição, né, dessas crianças, quais seriam essas realidades cotidianas, domésticas, né, que possibilitariam ou não, né, esse atendimento remoto. Então, cada caso foi tendo que ser pensado individualmente, singularmente, para a gente pensar de fato, né, a condição de trabalho, de atendimento remoto ou não, né? E quantos desses trabalhos, quantos desses casos, nós também precisamos considerar, né, o que seria referente, né, a uma impossibilidade familiar, né, para a continuidade do trabalho no modo remoto, e o que seria uma resistência do ponto de vista psicanalítico, né? Então, acho que a gente teve que tomar todo um cuidado, né, para não ler, né, vamos dizer assim, as impossibilidades ou indisponibilidades de algumas famílias, né, como sendo resistenciais, né? Então, muitas realidades, né, com as quais nós nos deparamos, que impossibilitaram alguns atendimentos, tá? Agora, de um modo geral, né, acho que para nossa surpresa, foi importante perceber que nós atendemos cerca de 50 crianças, tá? Anualmente, em média, tem cerca de 50 crianças em tratamento, em média. E dessas, vamos dizer assim, dessas 50 crianças, pelo menos umas 70%, 65% dessas crianças conseguiram manter os seus tratamentos, tá? Mesmo que não da forma intensiva como tinham, né, no atendimento presencial, mas conseguiram sustentar, né, de alguma maneira os trabalhos, o que foi uma surpresa para nós, né? Talvez a gente não esperasse uma adesão tão grande assim, né? Por que nós também pensamos, né, na continuidade do trabalho remoto, né? Então, houve também muita discussão no campo psicanalítico, vamos dizer assim, de um modo geral, né, sobre a condição, a viabilidade, né, e a legitimidade de um atendimento, né, de fundamento psicanalítico de modo remoto, né? Imagine nós, né, com crianças e nessa condição, tá? Mas o que pautou a nossa decisão, né, e a partir daí todos os nossos estudos, né, e reuniões clínicas para dar conta desse novo fenômeno para todos nós, obviamente, né, foi o princípio de que nós precisaríamos manter de alguma forma, ou nos mantermos de alguma forma, presentes para essas crianças e para essas famílias, né? E de alguma maneira, né, sustentar de algum modo esses laços transferenciais que já haviam sido construídos com a maioria delas, tá? Então, o que né, nós precisamos fazer, né, o que a gente foi se dando conta, é que a gente precisaria, junto com as famílias, né, junto com cada caso, né, cada pai, cada mãe, cada caso ali, pensar, né, a construção de novos enquadres, novos settings, né, novos acordos ali de trabalho nesse formato remoto. Inclusive porque, né, eram ferramentas, né, e dispositivos novos para nós, né, e também novos para as crianças e para as famílias, né? Então, o primeiro mês de trabalho foi praticamente nós conhecendo um pouco nessa ferramenta, do lado de lá as famílias também, de alguma maneira, se organizando para acionar e ter alguns equipamentos. Algumas famílias, né, o único equipamento que tinham era um celular para uma casa inteira, para uma família inteira, vamos dizer assim, né? Então, havia, em alguns casos, uma diferença bastante gritante em relação à condição também, vamos dizer assim, de material, tá? Então, o que eu queria contar para vocês, né? O que
foi, né, quais foram as maiores dificuldades que nós encontramos? Tá? E depois eu compartilho com vocês também, obviamente, as conquistas, né? Mas acho importante compartilhar um pouco esse percurso e quais foram os maiores desafios aí, né? Primeiro, tá? Nós nos deparamos, as maiores dificuldades foram com as crianças muito pequenas, né? Então, nós atendemos crianças com menos de 3 anos. Então, esses casos, né, de crianças com menos de 3 anos foram um dos maiores desafios, né, nessa passagem aí, vamos dizer, do presencial para o remoto. Tá? Um segundo desafio foi pensar, obviamente, né, nas crianças em estado autístico mais graves, né? Nós atendemos não só crianças autistas, vamos dizer assim, né, ou psicóticas, mas atendemos crianças neuróticas que têm aí uma certa gravidade em termos de sintomas, né, crianças com problemas do desenvolvimento, não necessariamente com questões psíquicas tão importantes, né, mas também com alguns problemas do desenvolvimento, mas de fato, né, um dos maiores desafios em termos de manejo foram as crianças em estado autístico mais grave, né? Então, essas que também necessitaram, de alguma maneira, né, uma construção de um trabalho bem mais próximo, de uma parceria, de um apoio das famílias, né? Como crianças, né, tão apartadas da linguagem, tão apartadas, né, do contato ali, né, com o outro, iriam, né, operar, né, esses equipamentos, né, e esse tipo de contato que elas nunca haviam feito, né, na vida. E um terceiro grande desafio, e depois eu gostaria até de discutir também com vocês, né, que tem esse trabalho, foram também desenvolvendo esse trabalho, são, né, os dispositivos carro-chefe do lugar de vida, né, que são os grupos terapêuticos heterogêneos, né? Então, se a gente já estava ali com a maior dificuldade, né, de pensar o formato remoto, imagine como faríamos com o trabalho com grupos terapêuticos. Esse é o carro-chefe do lugar de vida, né? Nós trabalhamos predominantemente com grupos terapêuticos, com 4 crianças, 5, no máximo 6 crianças por grupo, né? E o grupo terapêutico heterogêneo é um dos fundamentos, né, de trabalho com crianças em estados autísticos, né? Então, é um dos dispositivos que vão, né, de alguma maneira, auxiliar uma criança, né, que é avessa à interação social, ao contato social, a começarem, de alguma maneira, a se aproximar de outros coleguinhas, né? Alguém queria perguntar? A gente deixa para o final, né? Tá. Então, vejam, esses foram os 3 grandes desafios que nós enfrentamos naquele primeiro mês, né, de quarentena, tá? Então, esse fato, né, da gente ter que, de alguma maneira, contar com o trabalho dos pais, foi fundamental, né, para a gente começar a construir um espaço de trabalho, né? Então, primeiramente, conversando com cada família, né, verificando se eles teriam essa condição, quem tinha computador, quem não tinha, quem tinha celular, né, quem tinha conexão de internet. Outro importante, né, definidor ali para o começo do trabalho foi verificar também com esses pais se haveria na casa, né, e cada um com uma, né, organização de casa distinta, um cotidiano doméstico também bastante distinto, se haveria um espaço, né, mais adequado também para que essa conversa, né, esse contato remoto se desse, né? Então, haveria um espaço no quarto da criança, a criança teria um quarto, teria uma sala, teria, né? Então, são questões tão básicas que talvez a gente nunca tivesse que se haver, né, em algum momento, e foram conversas que a gente precisou, ao longo do tratamento, começar a construir com essas famílias, né? Então, não bastava a gente dizer, né, bom, vamos nos conectar e vamos começar o tratamento, né? Então, tinham famílias que não tinham nem condição de privacidade ou de silêncio, né? Minimamente de um ambiente com um pouco mais de silêncio, né? Que a criança pudesse, então, de alguma maneira, ter ali uma condição
né, de mais atenção, né? Então, se a gente já está trabalhando com muitas crianças cujo sintoma também, né, é a condição de uma atenção ao outro, né, e de atender às demandas, imagine num ambiente onde há tantas interferências, né? Outra questão também bastante importante que eu queria compartilhar com vocês, né, é a questão do tempo, né? Em uma outra ocasião, né, de conversa aí, com outros pares, outras instituições, eu até cheguei a brincar, né, que é como se o nosso setting analítico fosse agora, de alguma maneira, definido pelos 40 minutos, né, que inicialmente eram os 40 minutos do Zoom, né, o Zoom gratuito. Então, até a questão do tempo, né, ela foi preciso que a gente também se desse conta de que não bastava a gente transpor, né, o tempo do presencial para o tempo do virtual, né? Então, se uma sessão com uma criança, vamos dizer assim, que presencialmente nós trabalhávamos com 1 hora de sessão e o grupo com 1h30, 1 hora e pouco, não necessariamente a gente conseguiria transpor esse tempo para o formato remoto, né? Então, o que eu estou dizendo? Na nossa experiência, né, clínica desses 4 meses, né, a gente pôde perceber que o tempo talvez tivesse que ser menor, né? Então, em algumas situações, o tempo foi de fato reduzido. O tempo de concentração de uma criança, né, ele é menor, né? Imagine nesse formato, tá? Então, essa foi uma das constatações, né? Eu queria também, então, contar para vocês, né, que para nossa surpresa, né, algumas crianças que a gente pensava, né, que não conseguiriam, né, de alguma maneira estar mais focadas, né, ou com uma atenção para esse tipo de contato, até em alguns casos nos surpreendeu que é como se a tela do computador, né, ou do tablet, ou mesmo do celular, tivesse ali para essa criança uma função de um anteparo, tá? Então, para algumas crianças, né, dentro ali do espectro, nós percebemos que o anteparo teve uma função, vamos dizer assim, de anteparo, né? Assim, como um facilitador até certo ponto de um contato, né? Como se as crianças conseguissem ficar mais atentas do que em outras situações, tá? Então, e de fato, assim, são situações de caso a caso, né? Então, acho que ao longo, talvez, de um trabalho maior, talvez se estenda um pouco mais ainda essa quarentena, a gente tem ali, né, mais achados, vamos dizer assim, desse período. Mas esse foi um deles, né? E para finalizar, né, eu queria deixar para que a gente pudesse também compartilhar algumas questões, perguntas, né? Mas eu queria só resumir para vocês, depois eu conto algumas cenas, né, se vocês forem também perguntando, mas eu queria trazer para vocês quatro constatações, vamos dizer assim, né, mais prementes desse tempo de trabalho, né? O que nós, de alguma maneira, aprendemos, né, nessa nova construção, que foi nova para nós também como profissionais, né? Que não bastava a gente transpor, né, o que a gente já fazia e já sabia fazer de alguma maneira no presencial, né, no atendimento presencial, para o atendimento remoto. Tá? Então, no primeiro momento, era como se a gente imaginasse, bom, vamos, né, acionar, vamos fazer o remoto, o grupo, e na verdade a gente viu que não bastava transpor, né? Então, adaptação de horário, de dia, de tempo, né? Não dava para que, né, tantas crianças ficassem ao mesmo tempo, né? Se um grupo era composto por 4, 5 crianças, 6 no máximo, né? Por vezes a gente conseguiu sustentar alguns grupos com 3 ou 4 crianças, né? E houve, certamente, grupos que não conseguiram se sustentar, né? Isso também ocorreu, né? Dentre aquelas 4 crianças, né, que compunham um grupo, nenhuma das 4, né, para nenhuma dessas 4, né, crianças e famílias, foi possível sustentar o atendimento em grupo, tá?
Então, para alguma dessas crianças pertencentes a grupos terapêuticos, uma das alternativas foi a gente propor o atendimento individual, tá? Outra constatação, né, é que não necessariamente o afastamento físico, né, que foi necessário pelo período da quarentena, o afastamento físico ele não significa necessariamente, né, o isolamento social. Né? Então, acho que a gente também foi construindo essa diferenciação. Né? Afastamento físico não é isolamento social. Né? Então, que havia forma, sim, de nos mantermos presentes, né, para essas crianças, né, para essas famílias, mesmo dando um oi, né, ou fazendo uma chamada, mandando uma mensagem de WhatsApp para aquelas crianças que liam, né. Os pais também, de alguma maneira, né, cujas crianças não conseguiam ficar ali, né, atentas à tela, alguns pais, às vezes, filmavam alguma cena, né, ou filmavam a gente falando e mostrava para a criança, mostravam, depois enviavam para a gente alguma cena da criança brincando, né, para manter ali, de alguma forma, essa presença, né, e, de alguma maneira, um laço transferencial, né, para que a gente, né, para que não fôssemos esquecidos, né, enquanto presença ali no trabalho com essas crianças, né. Um terceiro ponto, né, que eu acho importante também, para compartilhar com vocês, né, é que ainda, né, que a grande maioria dessas famílias tenham relatado, né, dificuldades, tá? E a gente tem até casos de famílias que têm 2 crianças com autismo, né? Então imaginem, né, para essas famílias com 2 crianças, né, pequenas com autismo convivendo full time no mesmo ambiente, né? Por outro lado, para além dessas dificuldades, houve também, né, algumas surpresas para nós em alguns casos, de famílias, né, de pais que foram relatando como que esse período foi um período, né, uma oportunidade para um reencontro com seus filhos. Então, isso também foi muito interessante a gente ter constatado, né? Então, algumas famílias que tinham crianças com aquela agenda de executivo, né? Sabe? As crianças que têm, né? Escola, aula de inglês, aula de francês, natação, karatê, judô, né? E que esse momento foi um momento para esses pais reencontrarem os seus filhos, né? E essa convivência, alguns pais conseguiram transformar essa convivência, né, que acabou sendo excessiva para muitas famílias, alguns conseguiram aproveitar o cotidiano doméstico, né, as pequenas tarefas, né, de cotidiano doméstico, para compartilhar com seus filhos, né? O que nós chamamos aí de um fazer compartilhado, um brincar compartilhado, né? Que uma cena muito cotidiana. Então, vamos acordar, vamos arrumar a cama juntos, né? Vamos guardar os brinquedos no final do dia, vamos fazer um bolo, né? Então, da criança também compartilhar uma cena que nunca havia compartilhado com seus pais, né? Fazer um bolo, experimentar, colocar o dedo ali no recheio, né? Então foram pequenas situações, né, que algumas famílias trouxeram e que foi bastante importante para algumas delas, tá? E por último, eu queria contar para vocês, né, de um efeito que eu acho que precisa ser bastante acompanhado, né, por nós, né, e talvez no pós-pandemia. Eu estou bastante preocupada também em acompanhar, né, os efeitos pós-pandemia, no retorno gradativo dessas crianças que a gente está prevendo aí para o segundo semestre, né, com todo cuidado, mas talvez haja aí para alguns casos, né, que a gente está analisando que é necessário que haja um retorno presencial gradativo, né? Um efeito em relação às telas, né, ao uso das telas, tá? Então, a gente já vinha discutindo, né, acho que outros colegas da área, outros psicanalistas também, né, do efeito
que essas telas, as mídias, né, provocam nas crianças, né, um efeito, vamos dizer assim, prejudicial de um modo geral, né? Nesse momento da pandemia, foi o único recurso possível para nos comunicarmos, né? Então, nós precisamos, né, acabamos recorrendo a esse recurso para também nos fazer presente e para que um tanto do tratamento pudesse ser sustentado, né? Por outro lado, para algumas crianças e para algumas famílias, né, o recurso das telas, então, televisão, celular, computador, acabou tendo o seu uso de uma forma bastante excessiva, né? Então, o que para algumas crianças já era, vamos dizer assim, um uso considerado excessivo, esse momento da pandemia também, vamos dizer assim, né, contribuiu, né, para o aumento, né, de exposição dessas crianças a esses equipamentos, né? Então, por isso que eu vou lendo que é como se nesse momento as telas, né, esses recursos, eles tivessem uma função, é uma faca de dois gumes, né? Se por um lado foi uma ferramenta necessária, né, para a gente se comunicar e para a gente sustentar minimamente um tratamento, né? Para algumas famílias, para algumas crianças, houve um efeito, vamos dizer assim, né, de vício e dependência, tá? Então, até claramente em alguns casos, né, crianças que já haviam conquistado uma evolução muito significativa, muito importante no tratamento, né, em termos de horário de sono, regulação do sono, controle dos esfínteres, né, alimentação, né, com uma evolução importante, né, houve, em alguns casos, uma regressão, né? Então, me surpreendeu bastante também, né, em alguns casos, constatar que uma criança que já estava super bem em relação ao controle dos esfíncteres, uma criança autista, né, de 9 anos, muitas conquistas, muita evolução no tratamento, né? Os pais relatando, né, nesses últimos tempos, que ela voltou, né, a ter muitos escapes, né? E ela já não tinha mais, né? Uma criança que quando queria ir ao banheiro, ela ia sozinha, né? Ia sozinha, se limpava sozinha, já tinha ali uma autonomia com relação ao controle dos esfíncteres. E foi ocorrendo nesses últimos tempos, né, momentos em que essa garota ali, né, exposta à televisão, vídeos, ela simplesmente se esquecia de ir ao banheiro, né? Então, escapes importantes ao longo do dia, né? Tanto de xixi quanto de cocô. Então, coisa que não ocorria há muitos anos, né? E ocorria no começo do tratamento dessa garotinha aos 3, 4 anos de idade, né? A desregulação também do sono, né? Da alimentação. Então, crianças que não estão querendo se alimentar se esquecem, né? Ficam sem fome, tá? Então, isso foi bastante preocupante em alguns casos. Tá? E por isso que eu digo uma faca de dois gumes aí, né? Se por um lado um efeito importante para algumas, né? Para outras, talvez a gente tenha que acompanhar também um efeito pós-pandemia, tá? Bom, acho que era um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês, acho que estou no tempo, né? E deixar aí para a gente discutir um pouquinho também a partir da experiência de vocês. Tá? A gente vai fazer algumas ponderações, em geral, depois da fala eu faço alguns comentários, né? E como a gente está numa situação assim bem parecida, eu identifico muita semelhança entre os pontos que você traz, até porque a gente tem um perfil de tratamento também muito parecido, né? Uma das coisas que me chamou a atenção, nos chamou a atenção, é que alguns pais eles não respondiam, às vezes, a alguns comunicados por WhatsApp, ou a gente ligava, eles não atendiam, né? E outros se mantiveram com muita resistência. Não, eu acho que não vai funcionar para o meu filho, eu não acredito nisso. Então, muito desconfiados dessa forma de atuar, né? E aí a gente teve que ter um trabalho assim cauteloso, claro, respeitando a essa resistência para não se tornar invasivo ou insistente demais, né? E também não deixar aquela ideia de que talvez a gente fizesse a todo custo, não, manejar a possibilidade deles, mas também precisou que a gente entrasse em contato
para explicar um pouco como seria, uma tentativa, vamos avaliar se vai ser possível ou não. E o que me pareceu mais premente nessa resistência, Cris, foi o quão eles estavam desorganizados, né? Nessa coisa intempestiva e imprevisível, de repente ter que trabalhar e não sabe como vai à escola, deixa com quem, a funcionária vem, não vem, e os pais vão ficar com quem. Então, eles ficaram muito angustiados e muito atrapalhados na rotina, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria me pediu para fazer a Sociedade Baiana, alguma coisa escrita, eu até escrevi, está publicado na Sociedade de Pediatria, algumas orientações, mas pensando nesses casos, né, em que eu acho que o primeiro passo foi escutá-los, para ver como é que eles estavam organizando essa rotina. Coisas muito práticas, né? Quem está trabalhando, quem não está, vocês estão trabalhando, vocês têm um lugar separado ou não, né? A criança fica com quem vai ficar com ela enquanto vocês trabalham, quem é que pode se alternar, ora o pai trabalha e a criança fica com a mãe, e vice-versa, né? Vocês estão mantendo a rotina de alimentação e sono, porque isso estava bagunçado, criança ia dormir meia-noite, né? Então, à medida que a gente foi ajudando os pais a se reorganizarem na rotina de trabalho, de cuidado e disso, algumas famílias tiraram isso de letra, ou seja, que eles podiam dar conta de uma mudança, de reorganizar e manter a rotina. Mas outros ficaram no caos. Para esses que ficaram no caos, eu vi que eles não conseguiam sustentar o atendimento online. E aí, quando a gente entrou dando essa sustentação para poder pensar e organizar a rotina, eles aderiram ao atendimento. Foi possível encontrar isso. Aqueles que tinham mais facilidade em organizar essa rotina, de fato apareceu esse efeito de fazerem a criança participar das atividades rotineiras, e isso foi muito positivo, tudo isso de bolo, de massinha, de biscoito, mas também deles criarem ou pedirem atividades que organizassem a motricidade da criança. Foi uma queixa muito presente o excesso de agitação. O quanto as crianças ficavam pulando, ou a questão do visual que apareceu mais, né? Então, uma busca sensorial mais ativa, e aí as TOs foram fundamentais, e psicomotricistas, para escutarem, organizarem e planejarem atividades em casa, né, com o que eles tinham, para que as crianças pudessem ser melhor reguladas. Então, hoje tem crianças que os pais já conseguem no prédio descer, né, e ficar um pouco no playground, que já foi relativizado. Tem outros que os pais conseguem sair para algum lugar distante, e tem um menino que diz assim, eu não quero mais passear de carro, só se eu puder pisar no chão, né? Então, assim, eles estão sentindo falta. Cadê o chão para eu pisar, né? Então, a gente tem estimulado os pais a fazerem essas adaptações com cuidado, com critérios, mas eles poderem... Alguns têm conseguido ir para o interior, a casa dos avós. Outros ir para uma casa de praia. Outros têm passado um fim de semana que seja, numa casa que alugam, nessas férias. Então, são alternativas que vão dando a eles essa condição de reencontrar um tempo e uma vida que foi perdida e que é muito pesarosa para eles todos, para nós todos, né? Abrir mão. Sim. E, Daniele, só para comentar também na sua fala, né, quando você fala da rotina, como que nesse momento, né, porque assim, perde-se uma rotina geral, né, e acho que um dos elementos que ordena a rotina, né, de uma criança é a escola, né, então a ida à escola, para muitas dessas crianças, era o ordenador de rotina. Então, o horário da escola era o que determinava o horário que a criança acorda, que ela almoça, né, que ela volta, toma o banho, tem que dormir, porque... Então, a escola, né, o fato da escola presencialmente como uma instituição, né, reguladora da vida social da criança, ter sido de alguma forma também minimizada, isso provocou realmente um caos, né? E acho que foi um momento de fato, né, onde nós, né, psicanalistas, tivemos também que entrar, né, aí, nesse contato com as famílias, não só com o dispositivo de escuta, vamos dizer assim, né, dos pais necessariamente, mas de fato, né,
em alguns casos, com uma orientação muito precisa, né? Um auxílio orientativo, de fato, para ordenar um mínimo de rotina, né? Senão, de fato, esses efeitos, né, iam ser só, né, aumentados aí nessas crianças. Claro. A gente entrou muito por aí também. Outra questão que eu acho que é desafiadora e a gente acho que é importante a gente conversar é esse lugar, já que a falta da escola trouxe essa bagunça toda, como é que a escola ficou em casa? Para uns foi muito bom para as crianças reencontrarem os professores, a depender da escola, do formato, do tempo de duração, da flexibilidade, das atividades propostas. Para algumas crianças foi muito bacana. Mas para outras crianças, elas não viam sentido, ou elas ficavam resistentes, ou elas apareciam e saíam, ou elas diziam que não queriam. Isso desencadeou nas famílias preocupação ou irritabilidade, ou um lugar ali de estar assistindo e se frustrando ao quanto que o seu filho não corresponde, e uma cobrança de seu professor, de estar deixando perder o conteúdo e que eles é que teriam que fazer isso. Então, quando você toca na questão, a escolarização online para crianças com desenvolvimento típico já é desafiadora. A gente tem a impressão que para as crianças com dificuldades, isso foi praticamente impossível, exceção a poucos casos, com poucas escolas e com poucas famílias. Mas eu tenho a impressão que as crianças com dificuldade no desenvolvimento, elas não puderam se beneficiar de forma inclusiva desse processo. Aí eu queria ouvir se você tem essa mesma impressão. Eu concordo com você também, Daniele, né? E mesmo que a gente trabalhe, né, com várias escolas que estão nesse projeto, né, de práticas inclusivas, de construção de práticas inclusivas, é como se não houvesse o espaço, né, nesse momento de tantas mudanças, não houve espaço para esses professores pensarem, né, especificamente nessas crianças, de um modo geral. Tá? Então, estavam todas, né, todos os educadores, todas as escolas, coordenadores, alvoroçados em atender as crianças, né, assim, de um modo geral, né, assim, atender todos os alunos, e os alunos, né, que nós consideramos esses alunos que necessitariam, vamos dizer assim, de um apoio maior, esses, de fato, ficaram bastante esquecidos, né? E até uma das mães, né, de criança que eu atendo, comentou, disse, olha, esqueceram até de me enviar, né, as tarefas, que serão as tarefas para todas as crianças, né, já antecipando que nós não conseguiríamos, né, sustentar isso com meu filho, quer dizer, nem a tarefa que seria uma tarefa, né, vamos dizer assim, para toda a classe, foi enviada para aquela criança que era considerada uma criança de inclusão, né, então isso afetou também bastante a condição dessa mãe, né, ali na transferência com a própria escola, tá? E outro assunto importante, né, Daniela, acho que vocês também que trabalham com crianças pequenas, né, é a questão também da educação infantil, né? Então, a educação infantil, predominantemente, né, o trabalho da educação infantil é muito corporal, né? Então, é muito corporal, a criança, ela aprende experimentando, vivenciando com o corpo, brincando, né? E para as escolas de educação infantil também foi muito difícil sustentar esse tipo, né, de trabalho no modo virtual. Com uma criança um pouco maior, vamos dizer assim, né, até as tarefas, né, que são enviadas, né, a aprendizagem mais de conteúdo, para algumas foi até possível, né? Agora, pensar a educação infantil de modo geral, não só necessariamente das crianças com problemas de desenvolvimento, né, mas crianças pequenas, né, 2, 3 aninhos na educação infantil, no virtual, realmente ficou muito difícil. E quantas famílias que saíram da escola, né? Das pequenas, elas saíram da escola, né? E muitas escolinhas de educação infantil fechando também, né? Porque os alunos saíram. E quantas famílias que não transformaram, né, a sua sala de estar, né, em playground, né? Então, famílias que não têm, né, a possibilidade de ter um playground, né, no seu condomínio, né, ou brincar fora, transformaram as suas salas em playground, né, em circuito ali de exercício, porque não tinham como. Então, foram situações que exigiram muitas adaptações.
né? E aí, tomando esse gancho, teria algumas coisas a mais, né? Quando você falou da gente compartilhar um pouco essa prática, eu queria retomar só o meu restinho de tempo que falta com essa articulação dos grupos terapêuticos e o retorno à escola. Porque eu fiquei sem conseguir imaginar como seria os grupos terapêuticos online, resistência minha. Então, me foquei mesmo nos atendimentos individuais, na parte da família, em toda a supervisão de todos os casos. E nos pequenos, a gente fez um trabalho muito intenso de envio de filmes. Então, os pais mandavam filmes familiares, filmes da própria dia a dia. Então, a gente precisou de muito tempo para olhar juntos, a equipe de cada criança, todos esses filmes e preparar as sessões online e manter o trabalho dos pequenos, que não era possível estar online. A gente fez muito via pais mesmo, de conversa, de orientação, a partir dos vídeos. Então, eu tirei um pouco de cena a permanência e a continuidade dos grupos terapêuticos, porém, eu fiz algumas atividades pontuais. Por exemplo, o aniversário de um deles. Aí eu chamava aquela criança, fazia um convite, desenhava, escrevia, a gente mandava para o grupo e se reunia naquele dia para fazer o aniversário dele. O São João, que nós fizemos a festa do São João. Enfim, e agora, como eu fui vendo, surpreendentemente, né, eu fui vendo que as crianças dão conta. Tem algumas dificuldades nesse online, eu acho, eu concordo. O número de crianças tem que ser menor. O fato que me preocupa, Cris, é assim, se a gente põe o áudio ligado o tempo todo, e aí isso faz um link com a escola, fica insuportável para aquelas crianças que têm uma sensibilidade maior, uma dificuldade no processamento auditivo, estar confrontado a tanto movimento, tanta tela, tanto estímulo e tanto barulho. Se a gente apaga o microfone de todos, eles não têm essa condição também de saber qual é a hora que eles vão ser de fato ouvidos. Então, pode criar um embaraço de eu estou ali para o outro e o outro não me escuta. Uma falta de reciprocidade. Então, eu estava bem incomodada com essas duas situações. E aí, a gente está preparando agora o segundo semestre, a partir dessas avaliações, um dispositivo que seja cuidando disso tudo. Que os pais estejam próximos, que a gente comece conversando com eles e deixe o microfone aberto, que a gente diga que em algum momento a gente vai ter que fechar e que cada um que queira falar levante o dedinho, que o pai esteja ali para associar. Um momento que vai ser atividades mais dirigidas, que é com a pessoa que eu faço, né, que é psicopedagoga, ou que é fono e tal. Um momento meu inicial de conversar com eles mais livremente e final de fechar. E o meu momento de observar o que aparece de cada um na situação de socialização em vídeo, porque tudo isso nos dá informação a respeito de como eles lidam com essa situação nova, como eles se situam na escola, né? Então, isso aí, só para finalizar, queria ouvir sua opinião e a gente abre para o resto das pessoas para o debate final. Então, achei interessante vocês já terem construído essas estratégias, né, Daniele? Porque de fato, como eu disse para você, né, é um desafio muito grande para a gente, inclusive, né, a gente estava com 2 grupos de menorzinhos, né, vamos dizer assim, de crianças com 3, 4 anos, até 5, mais ou menos, e esses foram os grupos com mais dificuldade, de fato, né, da gente considerar que houve um grupo terapêutico remoto, né, então, e nesses, de fato, os pais tiveram ali uma presença, vamos dizer assim, predominante, tá? Então, em algumas cenas, né, quando os pais conduziam, levavam até o celular, né, porque a criança às vezes fica perambulando, né? E o pai leva o celular, né, chama a criança, então um trabalho muito intenso dos pais, né, de fazerem esse chamamento. E aí, quando a criança pequena consegue vir e olha para a tela e vê um coleguinha, né? Aí houve, por exemplo, alguma surpresa, né? Quando a criança nomeia o coleguinha que está lá do outro lado da tela. Então, ele lembra do coleguinha que presencialmente esteve com ele nos grupos, né? Mas realmente foram grupos muito mais difíceis, né? E a gente está avaliando também esse formato com os pequenos, tá? Agora, o que eu queria também compartilhar com vocês, né? É que os grupos terapêuticos com crianças maiores, né, as crianças que já estavam com 6, 7 anos, né, 8, 9, esses foram realmente surpreendentes, né? Então,
Uma das coisas que a gente também sustenta, né, no trabalho do Lugar de Vida é que os grupos terapêuticos eles precisam ser heterogêneos, né? Então não é um grupo só com crianças com autismo, só. Cada grupo ele é estrategicamente montado para sustentar uma heterogeneidade, né, em termos psíquicos, né, de condição psíquica, em termos de aprendizagem, né? E nisso, essa diferença entre os participantes de grupo é o que realmente permitiram, né, que o grupo se sustentasse terapeuticamente também do modo remoto, né? Então, uma das surpresas que a gente teve, né, em um grupo onde havia 3 meninos e uma menina, tá? Nesse grupo, crianças com uma estrutura autística, uma estrutura neurótica e autística, tá? Então, havia, vamos dizer assim, essa composição, né, em termos de estruturação psíquica. E a menina do grupo, no presencial, era sempre muito excluída, né, desse grupo, pelo fato de ser menina. Os meninos faziam ali, vamos dizer assim, né, um grupinho ali da turma do Bolinha e deixava essa menina de lado. Esses garotos muito corporais, né, com brincadeiras muito corporais, né, de luta, e essa menina sempre um pouco à margem, tá? Era essa dinâmica no presencial, né? E um grupo que havia muita manifestação corporal, muita agitação, né? E menos fala no presencial. O que a gente constatou, né, na passagem para o remoto, né? Então, houve, né, na passagem para o remoto alguns ganhos, né, e algumas mudanças de posição, né, dessas crianças, que foi também considerado... foram consideradas terapêuticas, né? Então, por exemplo, essa menininha que sempre ficava numa posição mais silenciosa, mais apática, rechaçada do grupo de meninos tão ativos corporalmente, né? Ela, para nossa surpresa, né? ela operou muito bem e dominou muito bem o recurso da plataforma, impressionante. Então, o tempo todo ela queria ser a host, né? E aí ela conseguiu, né, colocar aquele, sabe as telas, o negocinho de fundo aqui? Ela conseguia acionar o negocinho de fundo, né, a paisagem. Ela começava a dominar ali, colocava o compartilhamento, colocava uns vídeos de compartilhamento, uns memes, né? E os moleques, tão sabichões, né, presencialmente tão sabichões, ficaram surpresos, porque eles não conseguiam operar como ela, né? Então, no formato remoto, ela começou a adquirir uma posição que ela nunca teve no presencial, né? Que era, vamos dizer assim, a anfitriã e a controladora de uma situação, né? E os meninos, né, que tinham de alguma forma, né, um vigor maior, e muitos deles até com uma agitação motora importante, né, sintomática, no remoto eles conseguiram, né, vamos dizer assim, canalizar um pouco daquela sua inquietação corporal, né, por vezes sintomática, num compartilhamento ali, né, de recursos que eles foram achando muito interessantes. A menina dominava e eles não. E aí, nesse formato remoto, foram aparecendo falas entre eles que nunca havia aparecido no grupo presencial, porque eles eram muito corporais, né? Então, contando, então né, um exemplo tão bonitinho, o menino diz assim, hoje eu tô de saco cheio, né? Aí a menina fala, por que você está deixando de saco cheio? Aí ele fala assim, poxa, casa é pra gente descansar, é pra gente brincar. E agora a gente está tendo que fazer lição em casa, a gente está tendo aula em casa. Casa não é lugar para ter aula, né? Então, foi muito interessante assim as falas, né, que essas 4 crianças produziram no formato remoto, que no presencial essas falas se perdiam, porque eram crianças, né, 3 meninos com uma condição distinta em termos psíquicos, mas com uma agitação corporal muito grande, né, e uma menina que ficava à margem apagadinha, tá? Então, só para contar para vocês, né, algumas surpresas, alguns efeitos, né, que foram importantes e constatados também, né? Até uma das coordenadoras desse grupo disse, eu vou querer agora, mesmo que a pandemia termine,
continuar só no remoto, que tá ótimo. Aqueles moleques lá não dava certo, não tinha troca, não tinha fala, não tinha interação, né? Mas por isso que eu disse a vocês, né, como que também vai ser importante para todos nós acompanhar também o pós-pandemia, né? Então, o que vai ficar depois desse momento, né? Então, acho que também vai ser um momento muito cuidadoso para nós, né, enquanto terapeutas aí para continuar as nossas análises desses efeitos, né, que podem ser positivos, né, por um lado, em alguns casos, e podem ser negativos para outros também. A gente tem que avaliar. Bianca está com o controle aí, Bianca. E aí você pode ver, quem quiser fazer pergunta agora, quem já fez, está lá na sequência, ela vai olhar, e aí ela vai passar a palavra por ordem. E quem não fez, pode sinalizar, e aí ela chama, e a gente gosta que a pessoa apareça mesmo, né? Ficar lendo a pergunta, tá bom? Pensando em pergunta, né? Na verdade, tem uma pergunta trazida aqui por Ana Beatriz. Eu vou aproveitar e vou fazer uma emenda, né? Já que ela pede aqui, né? Faz uma pergunta sobre as reflexões a respeito das retomadas, né? E aí eu queria trazer também, antes, Ana Beatriz, você pode se colocar, mas queria antes fazer uma colocação aqui, como foi, eu, por exemplo, já comecei a retomar algumas atividades presenciais, né? Eu atuo na parte de intervenção precoce com motricidade. E pensando nesses menininhos entre 2 anos e meio e 3 anos, né? Você fala, Cristina, valida muitas coisas que a gente observou realmente nesses últimos tempos, como o Dani fala. E, assim, eu vi muitas crianças que se desorganizaram muito do ponto de vista sensório-motor, mas também vi que essa proporção estava também no processo de desorganização ali, que muitas famílias ficaram, né, nesse período. Foi muito confuso para muitas famílias. E, principalmente, aí pensando aí no que vocês duas estavam discutindo, né, que você traz na sua fala e Daniele pontua, essas questões mesmo das rotinas da família foram muito, muito claras, assim, como foi muito difícil para algumas famílias se reencontrarem nessa rotina, né? A própria questão que você está trazendo da escola é super pertinente, fora o fato de muitas famílias que estão no receio do retorno às escolas, né? Principalmente pensando nas crianças mais graves e mais comprometidas, porque, assim, por exemplo, eu atendo também muitas crianças que são neuropatas, né? E aí essas famílias ficaram com muito mais receio, então, de realmente fazer esse tratamento, ficar retirando e tudo mais. Mas foi interessante ver na retomada dos atendimentos, né? Além de ter identificado essa questão dessas alterações sensório-motoras mesmo muito claras nesses meninos, mas eu ficava também muito me refletindo como seria este momento, estando, né, principalmente, por exemplo, minha atividade é uma atividade que ou eu estou fazendo muito manuseio ou eu estou fazendo muita atividade corporal, por conta da questão da psicomotricidade, né? E eu ficava muito me perguntando como vai ser essa questão da gente tão paramentada, tão cheia de EPIs, atendendo essas crianças, né? Porque é o face, é a máscara, é avental. E, assim, eu lembro o primeiro atendimento com um deles, que a primeira coisa que ele fez foi arrancar a máscara do meu rosto, né? É um fato. Foi de supetão. E, assim, até ele conseguir se adaptar, mas foi interessante também ver que mesmo nas crianças que são, assim, tem um certo comprometimento a mais, inclusive do ponto de vista cognitivo e tudo mais, como eles foram se adaptando, né? Como as sessões, eu já tenho algumas sessões com algumas crianças, como elas têm fluído e como, e agora principalmente no retorno ao consultório, como eles estão pensando nessa questão, né, da própria transferência que essas crianças terminam fazendo, esse nosso lugar terapêutico mesmo, né? Como elas estão retomando coisas que estavam acontecendo lá antes da pandemia. E como as sessões estão fluindo, né? E assim, o que eu vi nesse período aí, que de certa forma é curto, dessa retomada, como tem situações de crianças com algumas dessas dificuldades que estavam se mostrando, crianças que estão evoluindo bem antes da pandemia, evoluindo, tipo, avançando, né? Tendo boas respostas esperadas, e aí deram uma certa regredida. E como nessas primeiras semanas aí de retorno, eu já consigo identificar algumas retomadas de algumas coisas que os próprios pais estavam fazendo, determinadas queixas que eles tinham ou deixado de fazer, ou estavam tentando e não conseguiam de forma alguma.
né, eu queria trazer um pouco essa reflexão, porque isso tem a ver com o que Ana Beatriz traz. Ana Beatriz, que já estava na lista anteriormente, quer se colocar? Ana Beatriz Mesquita. Ela queria trazer algumas reflexões desse retorno, dessa questão com relação ao retorno. Ana Beatriz? Passa para a próxima, então, Bianca. Aí, a próxima, de pergunta. A Ana Beatriz deu um olá aí. Quer falar, Ana Beatriz? Acho que... Então, a Ana Beatriz disse que quer falar. Então, ela precisa colocar o áudio. Ana, liga seu áudio, por favor. Aparece aí, Ana Beatriz. Enquanto ela se organiza, a gente podia... Isso, passa para a Dayá, então, que está na linha. Vê se tem... está na linha, querendo falar. Oi, aqui. Cristina, bom dia. Muito bom ouvir sua fala. Eu só queria pontuar que, assim, eu acho que você trouxe questões procedentes, inclusive, para a escola. Quando você diz da questão do tempo, do tempo de tela, porque eu estava tendo que cuidar da cachorra, viu, gente? Eu estava latindo. Do tempo de tela e... Espera aí que eu anotei aqui. Eu acho que são questões que as escolas todas têm que para fazer as coisas acontecerem do jeito mais favorável para as crianças, né? O tempo de concentração, tá, retomei. O tempo de concentração das crianças na tela e das crianças muito pequenas, né? A gente começou com esse tempo dado pelo Zoom de 40 minutos e depois a gente se deu conta de que era muito. A quantidade de crianças também, né? A gente tentou a princípio, garantir na escola que todos estivessem juntos para retomar a questão do grupo, e depois a gente se deu conta que era importante para as crianças, mais do que tudo, a relação com a professora, que era guia naquele momento, né? Até pela relação que eles estabelecem de uma outra transferência, mas que existe ali, está posto dentro da escola, e isso ficou mais claro ainda, e aí eu estou falando de crianças muito pequenas, porque a gente encaminhou trabalhos muito semelhantes num grupo da manhã e no grupo da tarde, e no meio do caminho a professora comunicou às famílias, uma das professoras comunicou às famílias que estava grávida, e o trabalho se perdeu. Uma professora muito, muito bacana, mas os pais não conseguiram sustentar a relação com o trabalho do mesmo jeito, né? Porque tudo passava pela professora. A gente tem que lembrar que para as crianças pequenas com relação à escola, e dos grupos pequenos, menores mesmo, era o primeiro momento de estar na escola, e a adaptação estava se dando ainda, né? E aí foi muito forte para as famílias isso. Tanto é que no grupo da manhã, uma proposta que considera um pouco tempo de tela, número reduzido de crianças, como que você coloca, de uma forma geral, as crianças se sentem convocadas, e de você considerar o tempo todo que a tela tem que ser um veículo para que as crianças saiam da tela e interajam com suas famílias, né? Assim, então, proporcionar, mesmo no espaço escolar, possibilidade de experiências fora da tela, experiências com o corpo, experiências do fazer, no cotidiano da casa, né? Aprender sobre isso, esse novo fazer. Eu não acho que seja normal de jeito nenhum que a gente está vivendo, né? Muito pelo contrário. E bem isso, assim, do que você traz, como alimenta também a escola, quando a escola está preocupada ou se ocupa de pensar subjetivamente nas relações que ali se estabelecem, né? Para mim foi fundamental ouvir sua fala para poder reafirmar isso que a gente tem feito. Com relação às crianças autistas que a gente tem na escola, de fato, eu acho que, de uma forma geral, a escola privilegiou o trabalho com todo o grupo e ficava se perguntando do que fazer. O que a gente tem feito e que tem dado certo é atender essas crianças individualmente, a professora, porque é a relação mais forte com elas, algumas que mostram sinais de que sentem falta ou se referem a alguma criança do seu grupo, a gente faz duplas, para brincarem juntas, para contarem histórias,
E algumas crianças que estão com esse excesso de tela, né, que isso também tem sido muito forte, de uma forma geral, e as crianças autistas ainda mais, a gente tem feito uma comunicação via impressa, não com tarefas qualquer, mas trazendo situações que possibilitem experiências dentro de casa, e que sejam significativas para pais e filhos, né? Assim, ampliando essas experiências e propondo coisas através do impresso, principalmente quando são crianças que já têm uma possibilidade de leitura mais fácil, né? Muito bom ouvir as suas contribuições todas. Obrigada. Daia, né? Obrigada também o seu compartilhamento, de fazer um comentário de fato, né? É muito distinto quando a gente pensa as crianças pequenas, né? Primeira infância, menos de 3 anos, tanto no trabalho terapêutico quanto no trabalho na escola, e as crianças maiores, né? Vamos dizer assim, porque de fato as crianças pequenininhas, elas vão tendo um vínculo, vamos dizer assim, uma transferência, um vínculo com o educador, com o professor, né? O professor tutor, vamos dizer assim, né? Já as crianças maiores, não necessariamente. É muito interessante, né, quando a gente trabalha com os grupos terapêuticos dos maiores, que a gente fala, né, do que você está com saudade e tal? Ah, da escola. E aí, o que você está pensando, né, quando voltar da escola? Ver meus amigos, né? Mal lembram do professor, né, mas lembram dos amiguinhos, né? Então, os maiores, né, geralmente vão tendo ali, né, uma condição, né, e querem, né, a escola tem um lugar de encontro, né, e de laço também social, né? Para os pequenininhos, ainda que possa, obviamente, haver ali trocas, né, e laço entre os pequenos, mas a figura do adulto, né, da professora, do educador, é fundamental, né? Tem um papel distinto do que o professor para os maiores, né? Então, isso a gente também tem que levar em consideração, né? E, de fato, o que você colocou são essas estratégias que as escolas também foram construindo, né? E assim, eu vou compreendendo, né, a partir do contato com vários educadores e escolas, que não tem sido fácil, né? Porque imagina, uma coisa é o professor ter a sua hora ali de aula presencial, é como se quadruplicasse o trabalho do professor, né? Que é ali o trabalho com a turma, o trabalho com mini grupos. Então, aquilo que ele faria em 1 hora de aula, vamos dizer assim, ele teve que dividir para ser possível, né? Então, o educador, ele tem sido também bastante exigido nessas novas formas aí de transmissão, né? Que são as formas que são possíveis, né? Mas que estão exigindo, de fato, do educador também um trabalho muito grande, né? Então, é por isso que eu acho que esse é um momento onde a gente evidenciou muito, né, a importância da parceria, né, entre os profissionais, né, vamos dizer, tanto os profissionais da área da saúde, nós, terapeutas, e as famílias, tá, para que um mínimo de trabalho pudesse continuar, né, e a parceria entre as famílias e a escola. Se não houver, de alguma maneira, essa construção, né, e novas organizações, não vai ser possível, né? A criança vai ficar aquém, né, de um trabalho que ela possa se beneficiar, né? Bi, você está muda, Bi. Eu estou falando que na sequência tem Diana Carneiro com uma pergunta. Diana, quer se colocar? E logo depois de Luciana César. Diana avisou que teve que sair, que acho que ia fazer algum atendimento. Então, pode passar para a Luciana. Pronto, Luciana. Bom dia a todos, bom dia, Cristina. Eu gostaria só de compartilhar, e na verdade também é uma pergunta, né, a partir da experiência de vocês. Eu acompanho uma equipe de uma PAI, né, e a gente vê que para as crianças, né, autistas ou com transtornos graves, esse momento já está bem difícil. Para as crianças que têm deficiências múltiplas, que têm paralisia cerebral, onde a PAI é a única instituição, não tem escola, a escola é a PAI, né? E os profissionais, eles têm tido muita dificuldade, principalmente com essas crianças, para a sustentação deste vínculo,
né? E também para os pais se torna muito mais difícil, porque são crianças muito dependentes. E que a escola, o período que eles ficavam na APAE, para os pais dava um suspiro, um fôlego muito, né? Então, queria saber um pouco né, da experiência de vocês com essas outras crianças que têm patologias orgânicas de base bastante sérias, mas que o vínculo tem que ser sustentado também, né? E de modo online também está muito difícil. Obrigada. Luciana, então, eu sei que a APAE, né, e a gestão e o formato das APAEs, né, em vários estados e municípios, né, do Brasil, tem distintas, vamos dizer assim, estruturas, né, ainda que fosse, né, de um modo geral, uma organização, mas ela tem gestões e funcionamentos distintos, né? E assim, me parece, né, que em algumas APAEs, né, alguns usuários de APAEs em algumas regiões, não necessariamente as crianças só frequentam a APAE, né? Então, eu acho que isso é algo que eu gostaria de apontar, né? O quanto que nós, de um modo geral, quando nós trabalhamos com as crianças que têm um comprometimento orgânico, né, maior, motor, orgânico, né? Geralmente, com as APAEs que a gente também foi dialogando, né, e conversando, havia a APAE, mas a escola regular, né? Então, a gente geralmente tenta sustentar com as famílias que a criança tenha, sim, um lugar na escola regular, ainda que frequente também a APAE, né, no contraturno escolar, tá? Então, as crianças que foram, né, de alguma forma ali, fazendo, né, esse percurso, que é a APAE no contraturno, mas matriculadas e frequentando uma escola regular, esse impacto não foi tão grande, tá? Então, acho que isso também é importante, né, de compartilhar, porque se de fato a única vida social, né, de uma criança se restringe a uma instituição, né, que ela passa praticamente o tempo todo, né, do dia, sem isso ela fica à mercê, né, de uma série de coisas, né? E por isso um dos princípios, né, do lugar de vida em termos do trabalho de escolarização, né, do acompanhamento escolar, mesmo as crianças com uma gravidade maior, é que elas sim consigam, né, ingressar na escola regular. E por isso todo o nosso trabalho com essas crianças com maior comprometimento de acompanhamento na escola regular, né? Então a gente constrói trabalhos com a escola, com o educador, né, que está ali na lida direta com a criança, tá? Para além dos outros trabalhos que ela tenha, né? Mas é fundamental, porque, de fato, né, a criança fica sem uma única instituição que é o lugar social dela, né? E isso eu acho bastante prejudicial, assim, né? Então, eu não teria, né, no lugar de vida aqui em São Paulo, exemplo de criança nessa condição, porque todas as crianças com as quais nós trabalhamos, né, estão inseridas em escola regular, tá? Mesmo com comprometimento orgânico, tá? Cristina, não sei, me veio aqui, né, uma reflexão assim que eu tenho tido, aproveitando aí a pergunta de Luciana César. E aí, Daia também pode entrar aí, também outras, claro, evidente. Pensando nas crianças muito comprometidas, né? Como é a pergunta que traz aqui Luciana. E essa questão que diz respeito a esse momento, né, remotamente, dessas crianças poderem estar participando, que vamos considerar aí as crianças que já estejam em escola regular, né? A pandemia veio aí e deu um susto, assim, maior, eu diria, talvez, aí para essas famílias, por conta dessa questão do grande comprometimento e do quão que elas realmente conseguem fazer esse acompanhamento, né? E aí, como eu coloquei na minha fala anterior, de situações de famílias que as crianças já estavam nas escolas e têm ou repensado ou retiraram da escola, inclusive. E aí eu tenho pensado muito assim, essas últimas semanas, mais precisamente, né? Se uma coisa interessante não seria, talvez, não sei também até que ponto isso poderia ser possível, né? Mas isso aqui é só para lançar como reflexão, as escolas, né, já que estamos fazendo começando um momento de retomadas,
até que ponto as escolas não poderiam repensar nos seus espaços situações alternativas, né, com esses professores e estas crianças em particular, né, pensando de que remotamente elas não conseguem estar fazendo um trabalho que seja tão ideal para elas, né, mas até que ponto alguém da escola poderia estar fazendo esse movimento, a fim até dessas crianças poderem estarem tendo como maior garantia de que elas permanecessem na escola, de que elas não perdessem isso totalmente. Porque, de verdade, é muito difícil para elas, né? Eu digo, por exemplo, até pensando nesse meu lugar ali, enquanto fisioterapeuta, enquanto tá quem manipulando, porque são crianças que têm que fazer mobilizações, não tem jeito, né? E foram crianças, por exemplo, que eu procurei o máximo possível desconsiderar a hipótese de estar tirando desse período da pandemia os atendimentos, né? Porque do grau de comprometimento. Porém, por outro lado, as famílias estão muito inquietas, porque são crianças também que, por conta de qualquer comprometimento do ponto de vista respiratório, podem evoluir para coisas muito mais graves, né? Então, eu fiquei pensando nisso. Será que não seria um momento das escolas poderem fazer um pensar alternativo, né, para essas crianças mais comprometidas, nas próprias residências, com uma forma de link inicial, né? Acho que fica aí como reflexão para quem é da escola, né? Porque eu acho que poderia ser algo interessante a fim delas não perderem na totalidade e poder ter garantido essa retomada delas depois, né? Então, Bianca, de fato, são essas reflexões, né, Bianca, que eu acho que vão alimentando também as construções de estratégia, né? Porque a gente está nesse momento onde não tem um protocolo ainda, vamos dizer assim, específico, né? Tem um protocolo geral de cuidados, né? Mas de fato a gente está todo mundo tentando, né? Nesse momento, a partir dos efeitos dos nossos acompanhamentos nas diversas áreas, pensar em estratégias, né, para beneficiar, né, ou minimizar os efeitos prejudiciais da pandemia, né, em termos psíquicos também, em termos de aprendizagem, né? E no seu caso, as questões motoras também, né? Imagine na sua área, onde o corpo precisa estar presente para a intervenção, né? E aí fico pensando, né, que assim como a gente foi, de alguma maneira, construindo essas estratégias no campo terapêutico, algumas escolas também estão nessa discussão, né? Assim como nós estamos, né, nesse momento compartilhando um pouco impasses, conquistas, né, estratégias, muitas escolas também. Então, eu acho que é esse o engajamento necessário para que as escolas possam pensar em saídas, né? Então, como você falou, no seu caso, né, no lugar de vida, a gente também pensou o seguinte: a gente foi nas últimas semanas, fazendo um levantamento, né, das crianças que aderiram, das crianças que não, grupos, né, que foram mantidos, grupos terapêuticos que não conseguiram se manter remotamente, e a gente foi fazendo uma lista ali na reunião clínica de crianças que a gente considerava que era urgente a retomada presencial, né? Então, a gente também foi verificando, bom, esse aqui não conseguiu ter nenhum atendimento, por questões ali da família, não conseguiu, não tinha conexão, não conseguiu. Esse está na lista, olha, vai ser o primeiro, quando a gente começar a fazer a estratégia do retorno gradativo, tá lá, ele vai ter que ser chamado, né? Urge que essa criança volte. 4 meses sem atendimento nenhum, né? E sem a questão da escola, né? Como que essa criança está? Está na lista para voltar primeiro. Né? Então, acho que o mesmo princípio, né, da gente pensar quais são as crianças, né, que, né, nesse momento que a gente avalia, né, a partir da reunião interdisciplinar, que necessitam o retorno gradativo. Né? Porque como é gradativo, quem que vai voltando primeiro? Né? Por último, provavelmente, são os grupos terapêuticos presenciais que vão voltar, né, por conta, né, de crianças ali junto e tal, o controle vai ser mais difícil. Mas no individual, isso a gente vai fazer. Então, esse mesmo princípio, a partir do que você falou, né, Bianca, as escolas também poderiam pensar. Né? Então, muitas crianças não foram consideradas nos projetos, né, de adaptações, né, de práticas inclusivas. Então, essas deveriam ser, né, esses alunos, me parece que deveriam ser aqueles primeiramente considerados para o retorno gradativo. Né? Então, é um princípio, são questões que as escolas também provavelmente estão se havendo. Né? Bom, Helena queria fazer uma fala. A gente está no final do horário já.
Se alguém quiser fazer uma última pergunta bem curta, para a gente concluir, porque estamos no final do horário já. Milena, Dani, que é quem está na sequência, seria ela. Então, Milena, é a última questão. Bom dia, eu sou Milena, eu sou terapeuta ocupacional, eu sou aqui de Fortaleza e eu trabalho na educação e na saúde também, né? Então, eu fiz pela educação, né, do meu município, eu fiz vários teleatendimentos, né? Então, é muito bom escutar as colegas de outras áreas e ver que, na verdade, as nossas preocupações são comuns, né? Que a gente comunga de algumas preocupações que são reais, né, nesse momento. Então, assim, Cristina, uma coisa que você falou, né, que eu achei bastante pontual, né, importante, é quando você traz a questão das necessidades, né, da gente considerar as necessidades, não só as necessidades associadas ao transtorno, né, ao adoecimento, mas as necessidades sociais, né? Então, isso para mim é muito real, porque eu atendo crianças de um serviço público, né, chamado NAED, né, é o núcleo de atendimento à educação inclusiva, né? São crianças vindas das escolas, né, da rede pública do meu município. Então, nesses teleatendimentos, eu tenho visto o quanto essas necessidades sociais precisam ser acolhidas e cuidadas, né? Isso passa pelo planejamento dos teleatendimentos, né? A questão do uso do celular, né? Uma família que mora no espaço mínimo, né? Que eu tenho que organizar esse atendimento. E o quanto os pais realmente têm sido parceiros indispensáveis, que sem esses pais eu realmente não conseguiria dar conta, né? E o quanto também esses teleatendimentos, para mim, na área de terapia ocupacional, ele tem uma configuração bem particular, que a Daniela até trouxe, as questões das alterações sensoriais, é algo que é muito considerado nos teleatendimentos. Então, muitas vezes, quando eu estou diante da criança nessa tela, eu peço para os pais observarem como é que essa criança está, como é que está o corpo dessa criança, né? Como é que ela está fazendo as suas atividades do dia a dia. Então, muitas vezes, os teleatendimentos caminham nessa relação com esse pai, né? Com essa mãe, com esses cuidadores, para eles observarem como é que estão as atividades da criança no seu dia a dia com relação ao seu corpo, né? Então, isso chega a ser muito importante. Muitas vezes os teleatendimentos caminham só para observar a criança, como é que ela está no ambiente, como é que ela está se alimentando, como é que ela está brincando, né? Então, é uma experiência que realmente ela tem funcionado, mas na área da terapia ocupacional, que a gente trabalha muito com brincar com o corpo, tocar, né? A relação muito próximo é um pouco difícil em várias situações, né? E, assim, para finalizar, eu queria só compartilhar com vocês, o meu filho estuda aqui numa escola privada e foi muito interessante o modo como a escola está criando esse retorno, né? Nós tivemos uma reunião essa semana e está sendo fantástico os protocolos que a escola está criando. Inclusive, os pais foram convidados a fazer um enquete, como é que querem essa volta, se querem volta presencial ou não. Nós tivemos a oportunidade de escolher se a gente quer que o filho volte presencial ou se não volte presencial. E todo o cuidado que a escola está pensando, isso foi muito importante a gente como pai estar também escutando isso. As crianças vão usar as máscaras, a lancheira vai ser diferente, uma série de protocolos que a escola criou. Então, assim, eu queria trazer isso para vocês, que realmente a escola, de uma forma interdisciplinar, ela pode pensar e construir estratégias, né? Considerando essas particularidades, né? Pensando no viés da inclusão mesmo que foi colocado aqui, né? Então, isso é possível, agora, Cris, né? Que a gente pode... porque a gente chegou no final do horário. Vamos pedir só para a Cris. Obrigada. Para a gente... Terminei já, Daniela. Então, só comentar, né, Daniela, e também a parte do que a Milena falou, que eu acho que nós estamos numa situação, né,
nós que trabalhamos também com a questão da inclusão, eu acho que nós estamos num contexto onde todos nós estamos numa condição de inclusão, né? No sentido de que a gente também está tendo que construir estratégias, né? E pensar para todos, né? Nós também, como nós vamos, né, nos adaptar, nós, né, a esses novos formatos, e talvez, tanto no campo da educação quanto no campo do tratamento, a perspectiva híbrida, vamos dizer assim, né, ela vai ter que ser adotada, né, híbrida no seguinte sentido, um tanto do que a gente pode fazer, né, vai ser no remoto, o outro tanto que não pode ser à distância vai ter que ser presencial, né, no retorno gradativo. Então, acho que tanto no campo clínico quanto no campo educacional, talvez as estratégias híbridas elas sejam uma saída possível, né? Mas finalizar comentando isso com vocês, né? É um momento que estamos todos aprendendo, né? Com essa situação. E nas trocas também que a gente pode fazer entre a gente aí nos vários campos aí de saber, tá? Então, gente, vamos agradecer enormemente, né, a Cris e a todos os participantes. A gente tem gostado muito dessa troca, esse momento de reflexão conjunta para a construção disso que tem sido desafiador, né? Então, na semana que vem a gente vai ter o último debate, a gente vai precisar encerrar. Certamente essa modalidade é muito proveitosa e nós vamos tentar fazer isso talvez com alguma frequência mais espaçada, porque estamos todos muito sobrecarregados com tantas funções, mas as coisas vão começar a voltar no segundo semestre, então nós vamos ter menos possibilidade de nos encontrar com a frequência que a gente vinha estando, né? Mas um grande abraço e muito obrigada a todos. Até a próxima semana. Tchau. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite.